Maio inesperado. Aqui é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e eu gostaria de trazer algumas poucas considerações sobre o mês de maio agora, né, que é o seguinte: nesse mês de maio, nós vamos ter, no dia 1º de maio, a entrada de Marte em Áries, que vai até 9 de junho. No dia 3 de maio, o Plutão fica retrógrado no 2º grau de Aquário. No dia 13 de maio, o Sol fica conjunção Urano, no 23 graus de Touro. No dia 18 de maio, a Vênus fica conjunção com Urano, também 23 graus. Nesse mesmo dia 18, o Sol faz uma conjunção com Júpiter, a 28 de Touro, e no dia 20 para 21, o Sol entra em Gêmeos. Tradução desse pacote é um pacote interessante, surpreendente, é inesperado, porque tem muito Urano na área. É o Sol que fica em cima do Urano, é a Vênus que fica em cima do Urano, é o Sol que fica em cima do Júpiter. Em tese, isso é muito auspicioso, né? O fato, por exemplo, do Plutão estar entrando retrógrado no 2º grau de Aquário, talvez a gente não sinta a flor da pele, porque o Plutão é um planeta geracional, né? E ele mexe com camadas mais profundas da psique. Ele não mexe assim nas camadas da personalidade, e sim em áreas mais do inconsciente, né? O Marte não, o Marte está entrando em Áries logo no primeiro dia, né? E Marte em Áries, pensando nos aspectos mais sombrios, a gente fala de guerra, de luta, de competição, de briga, de violência, de crueldade, né? E quando a gente sai desse aspecto sombrio, a gente fala de assertividade, de coragem, de iniciativa, de empreendimento, de sexualidade, né, de práticas esportivas, práticas artísticas ligadas ao próprio corpo e tudo. Sempre a gente tem essas duas possibilidades. Mas, como a gente está observando do ponto de vista geopolítico o que vem acontecendo aí com o planeta, a primeira tendência nossa é achar que esse Marte em Áries, já no primeiro dia de maio, e vai até o dia 9 de junho, a gente fica, será que os ânimos ficarão mais acirrados? Pois é. Essa conjunção, por exemplo, de Sol-Júpiter, né, que eu acho uma conjunção magnífica, que fala de conhecimento, expansão, né, desenvolvimento, saber, né, procura de conhecimentos além mar, a busca de viagens para fora, né, de outras paisagens mais amplas, existenciais, senso de justiça, busca da verdade, encontro com o Dharma. Mas também essa conjunção fala de expansão. E essa palavra, expansão, não é monopólio de coisas boas. Expansão pode expandir a coisa ruim, pode expandir a coisa boa também. Então, se majoritariamente a coisa não está legal, o Júpiter pode aumentar isso, pode expandir essa história também. Né? Lembra que quando a gente traz essa astrologia contemporânea, a gente sempre traz o jogo de luz e sombra, né? Nada é bom a priori, nada é ruim a priori. Esse Sol-Júpiter, num primeiro momento, nossa, que momento incrível, de expansão, né? Ainda mais com o Sol também em cima do Urano, que seria expansão de consciência, despertar, iluminação, né? Abertura para novos horizontes, novas janelas, novas paisagens sendo abertas, relação com o meio ambiente, né? E o tema da consciência, da criatividade, da liberdade, da fraternidade. Essa conjunção é uma conjunção muito Revolução Francesa, vamos dizer assim. O Urano rege muito essa história da Revolução Francesa. E nós estamos agora com Plutão em Aquário também, que a última vez que aconteceu foi na Revolução Francesa. Então nós já falei em outros vídeos que nós estamos em plena revolução. E de toda sorte, não é uma revolução apenas política, é de toda, né, econômica, política, social, comportamental, em termos de cultura, em termos de alimentação, de meio ambiente, enfim. É um novo mundo que está surgindo e é um velho mundo que está saindo de cena. Normalmente a gente gosta de falar de caos, né? Caos é um sintoma, né? Caos é um sintoma que, via de regra, está associado a uma coisa negativa, quando não é necessariamente negativa. Num processo criativo, muitas vezes, a gente entra num caos, quando a gente vai iniciar algo, começar algo, uma coisa que vamos dizer, cheia de riscos, cheia de aventuras, a gente fica imerso num caos e, na medida que o tempo vai passando,
é possível que a gente encontre um centramento. Então, esse mês de maio, o lado desse centramento, esse Sol em cima do Júpiter, a Vênus em cima do Urano, o Sol em cima do Urano também, me parecem aspectos muito excitantes para a consciência, para o saber, para o conhecimento, para a educação, para a filosofia, para o instinto de religiosidade, não de religião, mas de religiosidade. Mas lembrando também que Urano, essa conjunção de Urano, podem ser desatinos, inesperados, porque quando maio inesperado tem muito a ver com essa dominância de Urano, que é surpresa, é algo surpreendente. Não é à toa que a Terra de Judá está com um retiro agora para junho chamado o acolhimento da surpresa. É muito importante que a gente tenha ferramentas emocionais, psicológicas e espirituais para que a gente possa acolher todas essas surpresas que já começaram e estão se intensificando. Surpresas que no curto prazo parecem ser bem negativas, mas que no médio e longo prazo tudo indica que não. Tudo indica que não. Então, eu gravei no mês passado o Abril Sombrio, e agora eu gravo Maio Inesperado, porque tanto pode ser um maio surpreendentemente generoso, próspero, abundante, positivo, com soluções no final do túnel. A gente tem configurações psíquicas para que isso se dê. A gente tem configurações psíquicas cósmicas bastante positivas. Essas conjunções, de Sol-Urano, Sol-Júpiter, elas levam 3 dias, tá? Mas elas reverberam, elas levam, digamos assim, astronomicamente 3 dias, mas astrologicamente, que a astrologia é uma espécie de psicologia da astronomia, reverbera mais tempo. Então é importante que nessas datas que eu coloquei, que estão no início do vídeo, vocês possam, quem sabe, fazer algumas meditações, se colocar numa posição mais de centramento, por exemplo, recitando aqui de novo, dia 12, 13 e 14 de maio, Sol em cima do Urano. Dia 17, 18 e 19 de maio, a Vênus em cima do Urano e o Sol em cima do Júpiter. São dias muito auspiciosos para a gente poder receber um download de nossos guias, nossos mestres, nossos orientadores. Esses que estão sempre dentro da gente e esses que também estão acima da nossa cabeça. Já quem me conhece há alguns anos sabe que eu trabalho com a perspectiva de grandes hierarquias dentro da gente, fora da gente, fazendo essa orientação. E esse jogo friccional de luz e sombra, esse jogo de xadrez de luz e sombra que nos acompanha desde sempre. O objetivo disso é a expansão de consciência. O objetivo de expandir a consciência é a gente se tornar cada vez mais amor, sermos mais amor. Esse é o objetivo claro. E sermos mais amor é estarmos cada vez mais em unidade, em comunhão com a fonte primordial, que a gente chama na Terra de Judá de vazio pleno ou nada fértil, essa experiência do pleroma. Então, é um mês surpreendentemente, inesperadamente luminoso, ou surpreendentemente, inesperadamente agressivo. O Marte em Áries, o Plutão em Aquário retrógrado, o Sol conjunção Júpiter, dependendo para onde vai o pêndulo, é para onde leva a nossa consciência. A nossa consciência leva o pêndulo para um lado ou para o outro. Não existe força cósmica, nem força psíquica que a priori é negativa ou positiva. E às vezes essa força sendo auspiciosa, ela pode ter uma carga destrutiva, porque é o final de um ciclo. Então, o que vai determinar esse manejo é o nosso nível de consciência. Nunca atribua aos planetas o nosso destino. O que os planetas e os signos e essas angulações formam entre os planetas significam qual é o tema da agenda. É que nem numa faculdade, que nem numa escola. Qual vai ser a prova agora de maio? A prova de geometria, de aritmética, de matemática, de português e a de história. Não, a história é do mês que vem. Essas provas são fundamentais. Então, quando os planetas configuram alguns aspectos de tensão ou de fluidez, é só para dizer o seguinte, tem algumas provas.
tanto a prova da dificuldade quanto a prova da facilidade, né? As facilidades são provações, as dificuldades são provações. Então, nada contra as provas, porque sem elas a gente não consegue aferir o nosso nível evolutivo, tá? Então, a gente fica refém dessa história de que o planeta fez, o planeta não faz nada, entendeu? Esses planetas, eles estão dentro da psique humana como pulsões psíquicas. Eles emergem conteúdos psíquicos e a nossa consciência que vai metabolizar isso para um lado ou para o outro. Se o meu tico e teco não está bem legal, se eu não estou entendendo nada, se eu estou aqui como um turista, qualquer coisa é negativa. Um prazer é negativo, uma boa sorte é negativa, porque eu não sei lidar com isso. Entendeu? Então, não atribuam valores a forças celestes a priori, porque a natureza não julga que um tsunami é negativo, que uma tempestade é negativo, que um frio forte é negativo, que um calor... A natureza não moraliza isso. A gente, por um instinto de sobrevivência, a gente vai moralizando, vai qualificando coisas, né? Mortes aqui, tragédias acolá, coisas que a gente procura evitar. Mas o mais importante não são nem os fatos, mas é como a gente lida com esses fatos. Porque é isso, quando a gente morrer, é isso que a gente vai levar conosco, né? Que é como a gente aprendeu a lidar com as situações, e não com elas propriamente ditas. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu falei sobre esse maio inesperado. Beijo no coração, em breve a gente se vê.